Bom, nós vamos à nossa próxima palestra, do Dr. Eduardo César Tondo. O Dr. Eduardo vai falar para a gente de principais patógenos alimentares no Rio Grande do Sul. E Dr. Eduardo é professor de microbiologia e controle de qualidade de alimentos no Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é editor associado do Brazilian Journal of Microbiology. Além disso, ele é coordenador do escritório aqui no Brasil do JIDC, que é o Journal of Infection in Developing Countries. E ele ainda atua como consultor de indústrias de alimento, redes de serviços de alimentação e órgãos de regulação. Obrigada, doutor Eduardo. Gente, boa tarde. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer aos organizadores do evento, tanto o convite do Fernando, a organização da Selma, desse evento que eu considero muito importante. Cada vez mais a gente precisa conhecer as pessoas que trabalham com microbiologia de alimentos, a gente precisa conhecer as tecnologias disponíveis nacionalmente e internacionalmente dentro desse contexto. E também é importante a gente se reunir, porque são nesses eventos que a gente consegue trocar figurinhas. São nesses eventos que muitas vezes a gente consegue conversar. Hoje conversamos, né, Marta? A gente passou a manhã inteira conversando sobre ciência, depois agora a gente já está conversando ao meio-dia, né, com mais pesquisas, e isso é muito importante. A minha missão aqui é falar um pouco do que a gente vem fazendo lá no Rio Grande do Sul. Investigando, quem sabe, esses perigos que a Bernadette estava falando, que estão lá no Rio Grande do Sul. E mostrar o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Então está aqui, ó, principais patógenos alimentares no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, e como foi apresentado, meu nome é Eduardo César Tondo. Vamos lá. Gente, o mundo tem 7 bilhões de pessoas e a garantia da segurança química e microbiológica de alimentos e a produção sustentável e a distribuição e comércio desses alimentos é um desafio muito grande. Dentro do contexto internacional, nós temos essa figura aqui, publicada no ano passado. O que mostra isso? Uma representação do comércio internacional de alimentos, mostrando os principais 207 países, formando mais de 10.645 fluxos internacionais de comércio. Quanto maior a bola e mais vermelha for a bola, maior é o fluxo internacional de alimentos que aquele país faz. Quem são os principais atores desse cenário aqui? Estados Unidos, França, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Japão e Itália. Olha aqui o Brasil, tá, gente? O Brasil está aqui, ó, amarelinho. Só que nós fornecemos alimentos para mais de 160 países. Nós exportamos carne para mais de 170 países, talvez. Somos o maior produtor de carne bovina, maior produtor de carne de frango. Já somos o terceiro de carne suína. Suco de laranja somos os primeiros, e assim vai. Está aqui, tá, gente? Então, cuidar de tudo isso é extremamente difícil. Tá? Isso aqui, ó, 10.645 rotas internacionais fora as nacionais. Nesse sentido, a gente acha que é melhor cuidar dos surtos por aí. Qual é o tamanho do problema das doenças transmitidas por alimentos? Primeiro, no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela, né, estima que ocorram 2,2 milhões de mortes anuais devido à ingestão de alimentos ou água contaminada. A gente está falando de morte, a gente está falando da consequência máxima, em termos de saúde pública, de uma DTA. Quem aqui conhece, por favor, levante a mão, quem aqui conheceu alguém que tenha morrido de DTA? Alguém? Agora, quem aqui já conheceu alguém que teve diarreia ou vômito depois de comer algo contaminado? Todos nós, tá, gente? Então, aqui a gente está falando da consequência máxima, mas a gente está falando também que surto
que tenha vômito e diarreia no comércio, isso é um problema sério. Nas indústrias, muito sério. Problema econômico. Sem falar no problema maior que é a saúde pública. Estados Unidos publicaram em 2011 uma estimativa dizendo que ocorrem, são casos estimados de DTA nos Estados Unidos, mais ou menos 48 milhões de casos por ano, com 3 mil mortes. A Scalan aqui é uma pesquisadora do mesmo grupo da MID, que publicou em 99 a estimativa de 78 milhões de mortes por ano e 5 mil mortes. Vejam aqui que de 78 para 50 milhões, a gente está dizendo aí uma redução de 40%. Isso graças ao controle higiênico-sanitário, aos HCPs, às boas práticas. Bom, todo esse controle que a gente está falando, e é a base do que a gente faz todo dia e dessa tarde de estudos. Os vírus causaram a maioria dos casos nos Estados Unidos. Se vocês tiverem uma amostra de alimentos suspeita de contaminação com vírus, para onde vocês mandam? Aqui no Brasil. Eu também teria dificuldade de responder esta pergunta. Não temos esse tipo de análise em rotina de laboratório, na maioria das vezes. Talvez dentro de laboratórios de universidade a gente consiga um doutorando, um mestrando que esteja fazendo uma tese, uma dissertação e consiga fazer aquilo para a gente. Nos laboratórios é difícil. Então, esse universo aqui a gente ainda não está contemplando, dos vírus em DTA. Agora, a gente não está tão longe da realidade mundial, porque as bactérias que a gente tenta prevenir todo o tempo mataram 5 vezes mais do que os vírus nos Estados Unidos. Então, quem sabe esse seja um foco bom para a gente prevenir e continuamos trabalhando em cima delas. Brasil, gente, realidade brasileira. Então, surtos notificados no Brasil de 2000 a 2011, 8.663. Mais de 163 mil pessoas doentes, com 112 óbitos. Tá? Esses são dados da Secretaria de Vigilância Sanitária da Anvisa, tá? Do Ministério da Saúde, na verdade. Reparem aqui, agentes etiológicos. 40, informações ignoradas nestes surtos que tiveram algum tipo de conhecimento pela autoridade sanitária. Então, esses são os notificados. Ou eles foram investigados, ou pelo menos eles chegaram no Ministério. Tá? Então, vamos dizer assim, informações ignoradas. 46% dos surtos não se descobriu qual foi o agente etiológico que causou o surto. Em 34% dos surtos não se soube o alimento que causou o surto. E em 26% dos surtos não se soube de onde veio aquele alimento. Informações essas estratégicas para a gente entender como é que se previne novos surtos de DTA. Informações estratégicas para a gente fazer uma boa análise de risco e, quem sabe, uma boa avaliação de risco e uma caracterização certa dos riscos. Na verdade, para a gente saber o que é risco. A gente não consegue aqui caracterizar o perigo, muitas vezes, se a gente não sabe o que está causando o surto. Mas isso acontece no mundo todo, tá, gente? 2/3 daqueles dados ali dos Estados Unidos, 3/4 dos surtos estimados nos Estados Unidos, o americano não sabe quem causou. Tá? Então isso aqui não é uma particularidade nossa. Daí por que a gente tem que ter métodos acurados e rápidos para a detecção de micro-organismos. E equipes altamente especializadas, senão a gente não faz. Segurança de alimentos. Principais agentes identificados de DTA no Brasil. Salmonella, Staphylococcus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Salmonella enteritidis, que provavelmente é a mesma aqui, só que essa foi sorotipificada e essa ainda não. Shigella, dentre outros. De onde que vem a informação dos surtos no Brasil? Então, se a gente lê esse gráfico considerado oficial, esse gráfico é publicado pelo Ministério da Saúde, a gente pode ler de uma forma desavisada que onde mais tem surto de DTA no Brasil é no Rio Grande do Sul. Tá? Ou seja, não se come bem no Rio Grande do Sul. Não coma no Rio Grande do Sul. Depois em São Paulo. Tá? Então vocês estão ali. Gente, na verdade está escrito mal o título. Tá? Então, isso aqui é quem mais notifica os surtos que ocorrem no Brasil. Primeiro lugar, Rio Grande do Sul.
segundo, São Paulo, terceiro, Paraná, Santa Catarina, e depois vai sumindo. Reparem que no Norte e Nordeste a gente não está conseguindo a notificação dos surtos. Como é que a gente identifica um perigo para depois ver se ele tem risco, se a gente não sabe se ele está causando surto? Será que no Nordeste não tem surto, gente? Agora, uma coisa que é importante dizer, tá, gente? Sou gaúcho, vim aqui apresentar os principais patógenos do Rio Grande do Sul, mas mesmo tendo vigilâncias sanitárias atuantes no Rio Grande do Sul, eu sempre digo isso, mesmo elas tendo um monte de falhas, faltando agente sanitário, faltando carro, às vezes faltando grana para o combustível, faltando gente para investigar os surtos, eles são bons, tá? Se esforçam, fazem o papel deles muito bem, nem tudo é adequado na produção de alimentos. Exemplo da realidade, gente, está aqui, ó, matéria-prima. Por exemplo, carne de abigeato. Isso aqui é carne bovina, né, de um boi carneado no meio da noite, no meio do campo, que é esquartejado ali mesmo, e depois vai para um porta-mala de um Corsa, de um Monza, de algum carro, e vai ser distribuído para a população. Carne sem refrigeração, sendo transportada em caminhão que não é pequeno, e aqui o fiscal tentando detonar com ela, para que ela não seja vendida depois que a vigilância vai embora. Ele está botando aqui, ou é querosene, ou é água sanitária, ou é azul de metileno, ou é tinta, seja o que for, para a população não comer isso aqui, mesmo depois que o fiscal sanitário diz, olha, não coma. Gente, isso aqui, ó, perigos físicos traduzidos na realidade brasileira de uma indústria de suco de laranja e de uva com HCP escrito em inglês. E a linha estava correndo aqui, tá? Fazendo suco. Aqui, ó, perigo físico, na realidade, muitas vezes é isso aqui, ó, lâmina de faca, cordão, dá para escolher, aqui de sisal, aqui de plástico, ferramenta, escova, plástico. E a linha estava correndo, gente. E o que eles diziam? Não precisa cuidar tanto, porque a linha é fechada e a gente pasteuriza o suco. Então a pasteurização mata tudo. Não mata tudo. Se eu tenho muito bandido para pouca bala, vai sobrar bandido. A pasteurização é um processo térmico que vai reduzir a contagem microbiana, porém não acaba com ela. Gente, perigo físico, químico, biológico, tudo junto num descascador de abacaxi encontrado pela nossa vigilância sanitária no Rio Grande do Sul há 2 anos atrás. Eu nem sabia que existia descascador de abacaxi, tá, gente? Está aqui, ó. Tá? Não há o que não haja, como a gente fala. Gente, aqui, ó, saneante clandestino, um problema nacional e também no Sul. Produtos bonitinhos, coloridinhos, baratos, acessíveis para a população, mas vejam onde é que eles são fabricados. Vejam a produção de onde eles estavam sendo fabricados e a distribuição via carroças, tá? Essa aqui é uma novidade, mais ou menos novidade, gente. Que a gente saiba até agora, é tecnologia gaúcha, tá, gente? Se vocês souberem de outros estados, por favor, nos digam. Isso aqui a gente encontrou nas fábricas de doce de amendoim. E não foi só numa. O que é isso? O pessoal, para fazer o docinho de amendoim, usava este botijão, que ia gastando e ia perdendo a pressão. Aí alguém chegou e disse, já sei. Quando fala já sei, a gente diz, tá, gente? Cuidado. Tá? Por que a gente não pega o botijão velho e põe no banho-maria, enche d'água e toca fogo aqui embaixo, com outro botijão? E é isso que eles fizeram. Tá? Então o gás congelava aqui dentro e aí eles tocavam fogo aqui embaixo para utilizar o restinho do gás, tá, gente? Isso aqui não é perigo químico, físico nem biológico, gente. Isso aqui é perigo à saúde. Isso aqui é uma bomba. Os caras conseguem botar gás em cima do fogo e rolando, tá? E achando normal isso. Este banheiro foi oferecido para uma fiscal chefe do setor do mapa, tá, gente? Chefe do setor que ela regulava, quando no dia da avaliação, da inspeção oficial, ela pediu, posso ir no banheiro? Aí disseram, pode sim, doutora.
Está aqui, ofereceram este banheiro. Como a gente sempre brinca, isso aqui não é pátina, tá, gente? Vejam aqui a descarga. E, gente, ela fechou a fábrica, tá? Números do Rio Grande do Sul. Mais de 3.200 surtos notificados de 87 a 2006. Principais agentes, salmonela, estafilococcus aureus e 40% não identificado. Aqui talvez estejam os Campylobacter, as Escherichia coli O157H7, as nossas listérias, que a gente acaba não identificando. O que mais causou surto lá no Rio Grande do Sul? Alimentos preparados, 46%. Produtos de confeitaria, ou seja, 2 classes de alimentos altamente manipulados. E não identificado, 32%. Agora, o que mais causou, pelo menos, salmonelose no Rio Grande do Sul? Maionese caseira, que é proibida de ser comercializada no Rio Grande do Sul. É proibido, todo mundo sabe, porém se continua comercializando. Por uma questão simples, o cliente pede. O cliente chega e diz, eu quero maionese caseira. E o serviço de alimentação vai fazer o X, vai fazer, não é, Fábio? Vai fazer o X, vai fazer a salada de maionese com a maionese caseira. E aí dá surto. Quando que mais ocorre surto no sul do país? Ao contrário do mundo todo, quando os surtos ocorrem principalmente no verão, no Rio Grande do Sul é na primavera e no inicinho do verão. Por quê, gente? É quando o gaúcho acorda de manhã, sente que está frio e diz, hoje não precisa refrigerar os alimentos, e deixa a comida em cima do fogão. E aí, aquela curvinha que a Bernadette acabou de mostrar, ocorre. O micro-organismo cresce, se multiplica e causa o surto. Principais causas dos surtos: deixar o alimento em temperatura ambiente por mais de 2 horas, manutenção e refrigeração inadequada e manipulação inadequada. 3 fatores básicos de boas práticas. Então, quando a gente fala que as boas práticas são básicas e são a base do APPCC, do HCP, da análise de risco, são verdade, é verdade. Só que muitas vezes, na prática, a gente vê que isso não está acontecendo ainda. Não sei como é que se faz para conscientizar um engenheiro de alimentos, um fiscal, um manipulador de alimentos. Tá? E a dona de casa, não sei. Os nutricionistas, bons agrônomos, não sei. A gente trabalha com isso diariamente. Nós damos aula para as pessoas. O conhecimento é o nosso instrumento. Nós não sabemos como se faz para conscientizar as pessoas. Mas a gente vai chegar lá. Gente, agora vamos direto para o específico. Salmonela, um problema brasileiro e também gaúcho. É o principal patógeno alimentar do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo para mostrar a problemática toda. Em 2002, a gente publicou esse artigo mostrando que, junto com, essa aqui é a ex-diretora do nosso Centro de Vigilância Sanitária, a Suzana Costa Lunga. Então, o que a gente publicou? A gente publicou um paper mostrando que a salmonelose no Rio Grande do Sul, em 97 a 99, era a principal DTA do sul do Brasil. E que a maionese caseira tinha causado 35% dos surtos, ou seja, era o principal vetor, tá, dessa doença. Logo depois, isso aqui foi em 2004, a gente começou a aprofundar esses estudos. Então, a gente viu que a prevalência de um sorovar específico, ou seja, da enteritidis, chegava a 97% das cepas isoladas entre os anos seguintes. Aí a gente já pegou a série de 99 a 2000. E a gente também viu que 83% das enteritidis tinham um gene que na época a gente considerava como sendo provavelmente de virulência, o SPV, tá? Que era um gene de um plasmídio de, teoricamente, virulência da salmonela. Depois a gente descobriu, o mundo todo descobriu que não era bem assim. Tá? Mas era um sorovar, praticamente. Mesmo clone de enteritidis em 2001 e 2002. Aí a gente começa a brincar com as cepas, né? Tem aquele monte de cepa, não tem o que fazer, e começa a inventar técnicas, né? PCR, PFGE, e assim vai. E foi isso que a gente fez. Tá?
Então, uma mesma relação clonal entre as salmonelas enteritidis num estado de 10.700.000 pessoas. Opa, mas isso aqui em 2 anos. Será que isso vai seguindo? A gente foi indo. A gente não acreditava, na verdade. Como é que uma mesma cepa pode estar há mais praticamente uma década, então, ó, de 99 a 2006, em um estado inteiro? E a gente foi vendo que sim, era isso que estava acontecendo. O mesmo clone dessa salmonela estava tanto nos alimentos quanto na coprocultura das vítimas de salmonelose de praticamente 7 anos. Aqui a gente tinha uma desconfiança. Será que não é a técnica do nosso laboratório central que pega só essa cepa? Então, será que os alimentos, a bactéria não está só nos alimentos e aí o LACEN pega aquilo ali, usa certos meios e só pega essa cepa? Foi por isso que a gente foi para a coprocultura. Então, aqui a gente comprovou que aquilo que entrava também saía. Tá? E a gente começou com isso aqui, ó, tipificação de tudo que é jeito, tá, gente? Até a gente chegar a uma conclusão que a gente estava falando de uma mesma cepa, que a gente denominou SE86. Por que SE86, gente? Salmonella enteritidis que estava no tubo 86, tá? O nome dessas coisas são sempre interessantes, tá? Se a gente vai a fundo, é o nome do cara, é o nome da mulher do cara, essas coisas. Tá? Aqui era o número do tubinho, só isso. E a gente começou a ir mais a fundo neste patógeno. Uns colegas, aqui a professora Marisa Cardoso e seu grupo, envolvido em análise de risco, em avaliação de risco, estava procurando quanto, a gente tem que quantificar. Para fazer a avaliação de risco, a gente tem que quantificar esses micro-organismos. Então eles foram com as mesmas, foram até o LACEN, né, nosso laboratório central, e pegando também os alimentos de surto, eles comprovaram que era o mesmo clone, então confirmaram nossos resultados, e viram que as contagens em maionese caseira, em beterraba, em tudo aquilo que tinha causado surto, pelo menos que eles analisaram, eram contagens altas. A gente está falando de um patógeno aí que causa surto depois de 10/7, como já era de esperar. Por que que a mesma cepa está causando surto há mais de uma década no sul do Brasil? Era isso que a gente queria ver. Por quê? Fizemos um trabalhinho simples. Pegamos a maionese caseira, fizemos no laboratório, inoculamos com Salmonella enteritidis, Salmonella bredney e Salmonella typhimurium. A enteritidis que causa surto lá no Rio Grande do Sul e as outras isoladas do Rio Grande do Sul, porém que não causaram surto. E a gente viu que a enteritidis ela se multiplica mais rápido que outras salmonelas nas 6 primeiras horas de cultivo na maionese. Quando é que a gente come uma maionese caseira, gente? Qual é o evento? Ah, muitas vezes, geralmente dentro desse período das 6 primeiras horas, mas no Rio Grande do Sul isso se contextualiza numa festa de paróquia, de igreja, num casamento no interior, onde a pessoa, a mãe da noiva, a tia da noiva, a madrinha da noiva ou do noivo, fazem a maionese caseira, com um ovo rachado para ser mais baratinho muitas vezes. Faz a maionese e mistura com a mão, que é para dar liga legal. E a batata quentinha. E faz um panelão porque, principalmente a italianada, não gosta de comer pouco. Beleza, faz ali um montão de maionese. Algumas têm a ideia de vamos refrigerar. Chega na beira, na frente do refrigerador, abre o refrigerador, vai botar a maionese ali, não cabe. Por quê? Porque está cheio da prioridade nacional, cerveja. Então a refrigeração serve para refrigerar a cerveja e não a maionese. E aquela maionese vai para cima da bancada, para cima da mesa. E ali fica. E aí, a nossa salmonela parece que cresce mais rápido. Aí a gente começou a brincar com essa maionese, essa salmonela. Então aqui, ó, gente, a gente pegou a nossa salmonela e a gente deu um choque ácido nela. Na verdade, adaptamos ela ao ácido. Qual é o principal tempero de uma maionese, gente?
vinagre, limão. Ácido. Será que esse ácido influencia na resistência dessa salmonela? Deixamos a nossa salmonela exposta a um pH subletal, como a gente diz, né? Bonito. Então, pH 4, com um pouquinho de vinagre. Né? E o que a gente viu? Que ela se tornou, depois da exposição ao ácido, ela se tornou 7,5 vezes mais resistente ao ácido e de tabelinha ficou mais resistente ao tratamento térmico também. 2 graus a mais. Está aqui, ó. Então, a salmonela não adaptada e a adaptada, tá? As três, de novo, a Enteritidis, a Tifimurium e a Bradney. Aqui, ó, olha a Bradney, por exemplo, tá? Isso aqui é uma curva de sobrevivência, na verdade, em pH 3,5. Então, quando ela não estava adaptada, a Enteritidis morria rapidinho, ó. Tá? Mais ou menos rapidinho, 7 logs em 1 hora e pouco. Quando ela estava adaptada, não morria mais. Tá? A Bradney ela tinha uma resistência maior. Tá? Adaptada, ficava mais forte ainda. A nossa teoria é, bom, se faz a maionese, ela está ali por contaminação cruzada, se tempera a maionese com o ácido. Esse ácido faz com que a bactéria dispare genes de resistência e de virulência, mediados por um gene chamado RPOS, e aí a bactéria ativa genes de resistência e virulência. A ácida, tá? Resistência ácida. Qual é a nossa primeira barreira no corpo para matar patógenos, gente? Ácido clorídrico do nosso estômago. Tá? A nossa teoria é que a bactéria já chega resistente quando ela está lá. E a gente foi testar isso aí. A gente testou agora a invasão intestinal dessas bactérias ácido adaptadas e não ácido adaptadas em animais germe-free, tá? Ou seja, sem flora acompanhante. E o que a gente viu? Que as SE86 ácido adaptadas foram mais virulentas que Salmonella tifimurium em ratos camundongos germe-free. Mataram os ratinhos em 4 dias, enquanto as outras não mataram em 12 dias. Então, além dela ficar mais ácido resistente, mais termorresistente, ela fica mais virulenta. Está aqui, ó. Então, aqui o intestino normal e aqui o intestino alterado com a SE86, mostrando ulcerações e infiltrados inflamatórios decorrentes da salmonelose nos ratos. Será que essa salmonela, ela forma biofilme em ácido inoxidável e polietileno? Ou seja, as principais superfícies utilizadas no frigorífico? Vamos ver. Mais um trabalhinho mostrando que a adesão e a inativação por sanitizantes, biocidas, dessa salmonela no ácido inoxidável e no polietileno. Quando a gente comparou as 3 cepas, a gente viu que no ácido inoxidável ou no polietileno, a adesão era muito semelhante. Mais ou menos 5 logs de bactéria em 15, 30 ou 60 minutos. Ou seja, o tempo não influenciava na quantidade de biofilme, em nenhum dos dois. Inclusive, a Enteritidis aderia um pouquinho menos que as companheiras, a Bradney e a Tifimurium. Agora, quando a gente viu em microscopia eletrônica, a gente viu umas coisas interessantes. Essa aqui é a superfície de um ácido inoxidável, esse aqui era o 316, e essa aqui do polietileno. Então veja as crateras, tá, gente? As fendas do polietileno, quando a gente vê em microscopia eletrônica. Isso aqui era polietileno novo, tá? A placa de corte que não tinha risco de faca ainda. Isso aqui é Bradney, tá? Aderindo ali, ó, de vez em quando, umas coisinhas aqui, beleza. Quando a gente viu a Enteritidis, ela forma esses grumos. Por algum motivo que a gente ainda não sabe explicar, estamos tentando explicar num outro doutorado. Está sendo feito ainda. Não sabemos por quê. Mas o que a gente sabe é o seguinte, gente. O que acontece quando um biofilme tem grumos, ou tem várias camadas de bactérias umas por cima das outras? O sanificante vai atuar da mesma forma? Não. Inativa as células de fora, mas não as de dentro. E foi o que a gente viu nesse experimento aqui. Todas as salmonelas foram inativadas pelo ácido peracético, quaternário de amônio, hipoclorito de sódio, nas concentrações altíssimas recomendadas pelos fabricantes. Quando a gente baixou a concentração e utilizamos as concentrações mais utilizadas neste país,
ou seja, 200 ppm de hipoclorito de sódio e 400 ppm, a enteritidis foi mais resistente que as demais, porque resistiu 5 minutos e as outras morreram em 1 minuto. Fomos atrás do que estava causando isso. Tá? Investigação dos genes responsáveis por essa resistência aos sanificantes. E aí, porque a vida não é só trabalho, mandamos uma colega nossa, uma orientada, está aqui ela bem feliz, para a Sardenha, para desenvolver os mutantes. Tá? Ela foi lá, a Ana Carolina aqui, desenvolvendo os mutantes da SE86 pela técnica de nocaute. Ela deletou os genes RPOS e o DPS na Itália. O que ela viu? Primeiro de tudo, chegou lá na Itália, comparou a nossa enteritidis com outras enteritidis do mundo todo. Eles têm um freezer lá, o professor Rubino tem um freezer lá, cheio de enteritidis que causaram surtos só nos países punks, assim, só os violentos. E ela ligou, qual que eu pego, Eduardo? Eu disse, só os violentos. Né? Não vamos pegar coisinha da Europa, não, a gente quer é o pessoal porrada. Aí ela pegou do Paquistão, Albânia, Marrocos, Zimbábue. E aí viu o seguinte, gente, ó, quando ela botou a salmonela normalzinha, tá? Sem estar deletado no hipoclorito 200 ppm, a da Albânia foi a que menos resistiu, mas as outras baixaram 2 logs e depois continuaram bem vivinhas da Silva. A nossa ficou mais em cima de todas. Essa diferença aqui não é estatisticamente diferente, essa aqui é. Mas a nossa ficou lá em cima. Aí a gente deletou os genes. O que a gente viu? Ó? O wild type, aqui, ela sem a deleção, baixou de novo os 2 logs e ficou legal. Quando a gente testou o mutante sem DPS, que é um gene relacionado ao estresse oxidativo, aí resistiu menos. Então parece que este gene aqui está envolvido ao estresse oxidativo dessas cepas. Tá? Toda essa historinha que eu contei para vocês está escrita nesse capítulo aqui, tá? Que foi publicado no ano passado, nesse livro específico só sobre salmonela. Então, uma revisão da última década de salmonela e salmonelose no sul do Brasil. Novidades, tá, gente? Escherichia coli 157H7 no Rio Grande do Sul. Está aqui, ó. Houve isolamento dessa bactéria, até então nunca sido isolada nesse estado, graças a 2 projetos. O primeiro, aqui, implementação de um centro colaborador em defesa agropecuária para avaliação de riscos microbiológicos em produtos de origem animal, coordenado pela professora Bernadette. E outro é um projeto que a gente tem com a Europa, que avalia as mudanças climáticas, né, então o impacto das mudanças climáticas e da globalização na segurança de produtos vegetais, coordenado por uma das referências que a Bernadette mostrou ali, a MIC. Tá? Graças a esses 2 projetos e de um método que nós aprendemos no laboratório da professora, da pesquisadora, doutora Marta Rivas, há 8 anos atrás, a gente aperfeiçoou, utilizando essa ISO, tá? Que essa aqui é a mesma do nosso projeto, né, Bernadette? E depois a gente aperfeiçoou com essa nova aí de 2012. Tá? E aí a gente conseguiu isolar essas bactérias de carne bovina para exportação e também de fertilizante e água de lavagem de alfaces orgânicas. Mais interessante, em 2 cidades diferentes, ou seja, em Porto Alegre e outra a 140 quilômetros de Porto Alegre, com 1 mês de diferença. Mostrando que provavelmente está disseminado por aí. E aqui a gente começou a analisar essas cepas. Então foram 23 isolados muito semelhantes. Analisando eles por PFGE, a gente viu que tem alguns perfis aqui. Mas esses aqui, muito parecidos, gente. E outros diferentes. Quando a gente analisou por PCR multiplex, então o genes EAE e das toxinas, né, da xigatoxina 1 e xigatoxina 2, a gente também pegou perfis diferentes. E a gente testou também das 22 cepas foram verotoxinas positivas. Então tinha o gene e estavam expressando a expressão da toxina contra células vero. Botando tudo isso numa tabela, ou seja, análise por PCR, por PFGE, por verotoxinas, resistência
antibióticos, positividade num método chamado MDS, a gente encontrou 13 perfis diferentes dessa cepa. O mais interessante, mesmo perfil fenotípico e genotípico entre uma cepa isolada no Brasil em 2012 e uma cepa isolada na Argentina em 2005. Esse era um controle que nós sempre usávamos para fazer os nossos experimentos, vindos da Argentina, que apresentou o mesmo perfil, está aqui, 7 anos depois. Para finalizar, aqui notícias do Staphylococcus aureus, do Rio Grande do Sul, onde a gente começou os trabalhos na primeira implementação de APPCC do estado, num laticínio, que teve seus produtos comercializados no Rio Grande do Sul, no sul do país e até aqui, mas que o Fantástico pegou e botou no domingo de noite, dizendo assim, o queijo Minas Frescal deste produto, dessa fábrica, tem Staphylococcus aureus e coliforme. Então isso aí foi em 97, tá, gente? Os caras se abalaram e, bom, vamos fazer alguma coisa. Começaram a implementação do APPCC e dentro da implementação o foco foi muito o Staphylococcus aureus. E a gente coletou estáfilo dos caminhões, do leite dos caminhões, do nariz, dos manipuladores, das superfícies de contato e de mais de 3.200 produtos também. Extraímos o DNA, analisamos por PFGE, que naquela época era novidade, né? Hoje em dia, chuta uma moita, né? Alguém faz PFGE. E aí a gente buscou identificar as prováveis fontes de contaminação dos produtos finais, para corrigir os problemas. Por quê, gente? Porque até então, toda vez que aparecia Staphylococcus aureus, o queijeiro e a sua equipe iam para o tronco. Staphylococcus aureus está no nariz, na mão, nas orelhas das pessoas, de 20% a 60% da população humana. Então, Staphylococcus aureus em produto, geralmente o problema é manipulador. E era isso que acontecia. Os caras não tinham mais o que fazer de boas práticas e, quando aparecia num queijo, eles diziam, vocês são relaxados, porque vocês são porcos, porque vocês não têm boas práticas. Usando o PFGE, a gente viu o seguinte, gente, olha aqui, cada operador praticamente tem o seu Staphylococcus aureus particular. Ao contrário da salmonela do Rio Grande do Sul, que é sempre a mesma, pelo menos dentro dessa fábrica, cada operador tinha um Staphylococcus diferentes. Quanto mais próximo do 100%, mais igual ele é. A partir dos 80%, a gente já diz que pode ser a mesma cepa, que é uma cepa muito correlacionada. E a gente se empolgou com isso, né? Todo mundo tendo o seu Staphylococcus particular, que bonito isso, né? Para epidemiologia molecular é maravilhoso. Só aí a gente começou a ver, olha só tem 2 operadores que têm 80% de similaridade. Né? E a gente só sabia dos números aqui, o operador 6, o 6 e o 27. E a gente ligou para a fábrica. Escuta, o operador 6 e o 27 tem alguma relação e tal? São casados. São casados. Tá? Maior dentro, assim. Não, eles são casados. E a gente se empolgou, né? Pô, olha só, mas tem outro aqui bem pertinho também, operador 12 e 20. E aí, eles também são casados? São 2 rapazes e são muito amigos. Estou falando sério. 5 minutos de silêncio de um lado, 5 minutos de silêncio do outro lado do telefone. E para o paper foi assim. Tá? E o fulano eram muito relacionados. Tá? Epidemiologia molecular. Leite cru, gente. Estáfilo de vaca extremamente variado. Aqui, tudo que é tipo de perfil. Porém, nenhum deles foi igual aos Staphylococcus aureus meticilina resistentes espalhados, disseminados dentro dos hospitais de Porto Alegre. Então aqui, não eram iguais nem dos operadores. Mostrando então que são outros animais, são ótimos, outros micro-organismos. Quando a gente cruzou tudo isso, ou seja, operador, estáfilo do operador, de matéria-prima e de produto final, a gente viu isso aqui. Essa manteiga tinha alta similaridade com o estáfilo do leite cru.
esse queijo, alta similaridade com este leite cru. Esses outros 2 queijos com esse leite cru. Apenas um queijo com um operador. Mostrando que o maior problema dessa fábrica para contaminação cruzada não era o operador, gente, tá? E sim a matéria-prima. Medida corretiva na prática. Soldamos uma porta, não foi nem trancada, tá? Eu disse, vamos trancar. Né? Os caras, né, de descendência alemã e tal, muito sérios e tal, não. Eles soldaram uma porta que dava acesso entre a recepção do leite e a queijaria. Acabou o problema. Claro que isso tudo vira paper, né? A gente é cobrado para que isso vire paper. E depois, no outro paper, em outra fábrica, a gente também descobriu que uma pessoa pode ter mais de um Staphylococcus nas suas narinas. Então, se forem pegar colônias, né, dos operadores e quiser correlacionar, é melhor pegar mais de uma colônia por placa, ao invés de uma só. Uma outra fábrica se preocupou com Staphylococcus aureus em carne de frango na implementação de um APPCC. O Ministério da Agricultura estava incomodando com um PCC específico com o perigo chamado Staphylococcus aureus. E aí eles vieram pedir um auxílio e foi isso que a gente fez. Pegamos um estáfilo do nariz de um operador, contaminamos artificialmente cubinhos de carne de frango. E botamos esses cubinhos em contato com ácido inoxidável e com polietileno por 1 e 10 minutos. Simulando o quê, gente? Se a carne de frango vem contaminada com estáfilo e a gente deixa ela em cima de uma mesa de corte, de um polietileno, será que eu tenho que fazer higienizações nessas placas de corte, nessas mesas, além daquelas que são feitas pós-turno, ou seja, pós 8 horas de trabalho? O Ministério dizia que sim. E a gente dizia, vamos ver. Então vamos simular. Tá? Então a gente só deixava aqui o cubo contaminado artificialmente, carimbando ácido inoxidável e polietileno por 1 minuto ou 10 minutos, e depois desinfetava com o sanificante deles, na concentração que eles usavam, que era a clorexidina, por 1 e 10 minutos. Cubos com estafilococos, tá? Com cerca de 10⁷ estafilococos, transferiam só de largar o cubinho, tá, gente? 10.000 estafilococos por centímetro quadrado em ambos os materiais. Então, só largar o cubinho ali e tirar, já contamina, como é de se esperar. Mas esses estafilococos aqui não se multiplicaram nas superfícies em temperaturas máximas que os registros do APPCC mostraram. Ou seja, 15 graus. Procuramos os registros deles lá, a temperatura máxima que tinha lá, e pegamos 15 graus, vamos simular. Durante 8 horas, esses estáfilos não cresceram. Justificando o quê? Não vamos fazer um outro processo, uma outra limpeza no meio do turno, que é cara, difícil para um frigorífico com muita gente. Mas quando a gente sanificar, sanifica bem. Por quê? Porque a clorexidina não foi capaz de eliminar as células após 10 minutos de contato. Tá? Quer dizer, foi capaz de eliminar todas essas células aqui após 10 minutos de contato, mas não em 1 minuto. Ou seja, botar o sanificante e tirar rapidinho não adiantava. Deixa mais tempo que resolve o teu problema, mas faz isso de 8 em 8 horas quando muda de turno e não no meio. Para finalizar, a gente viu isso aqui. Tá? Esse aqui é um paper que está impresso, onde nos diziam o seguinte: Staphylococcus que está no frango, ele não tem fatores de virulência, ele não tem genes da enterotoxina. Não sei de onde é que tiraram isso, tá? Mas a gente viu em algumas referências e eles nunca davam referências. A gente, vamos testar se isso é verdade. Então, fomos para dentro dos frigoríficos, na verdade a gente pegou carne de frango crua, né? Na verdade não fomos para dentro, a gente comprou no comércio e procuramos Staphylococcus e pesquisamos algumas coisas interessantes. Primeiro resultado interessante, a maioria das contagens em carne resfriada, a maioria das contagens em carne resfriada foram maiores, tá, do que a carne congelada, em estáfilo. Então, se eu tiver um frango congelado, ele provavelmente vai ter menos estáfilo do que o resfriado.
Qual foram os estáfilos coagulase positivas que foram encontrados na carne de frango? Estáfilo aureus, 62%, o intermédios, 10%, e o delfine, 10%. 70% dos isolados tinham genes para as enterotoxinas. Então caiu por terra aquilo que nos motivou a fazer esse trabalho. Não, carne de frango, o Staphylo aureus não é um perigo no frigorífico. É assim. 70%, pelo menos, dessas amostras tinham genes para enterotoxina. 80% dos isolados foram resistentes à penicilina, teicoplanin, oxalicina e clindamicina. E foram detectados, foi detectado um isolado resistente à vancomicina, tá, gente? Vancomicina é, digamos, quando a gente encontra um VISA, agora é VRSA, um estafilococcus resistente à vancomicina, a gente está falando de um dos micro-organismos mais resistentes do mundo, que principalmente ele faz parte do ambiente nosocomial, ou seja, dentro de um hospital. Quando a gente trabalha com segurança dos alimentos, a gente não pode perder esse foco aqui, gente. Para quem que a gente trabalha? A gente trabalha para crianças, a gente trabalha para idosos, para imunodeprimidos, para pessoas saudáveis, para gente que a gente gosta e que a gente não gosta. Então a gente tem que ter esse compromisso. E uma coisa que a gente está sugerindo nos últimos tempos é esse critério aqui. Critério norteador sugerido, pelo menos pelo nosso grupo. Produz alimentos como se fosse para a sua família. Esse é o Bruno, quem sabe o futuro microbiologista. Gente, muito obrigado.